Olá! Muito tempo que eu não venho aqui ver vocês, hein? Mas o assunto é muito sério, muito sério. Tá aqui. É a alcoolina. 65% de gasolina, entre aspas, mais 35% de etanol, meu amigo. Você sabe lá o que é isso? Mas não é um etanol anidro, é o etanol hidratado. E agora? Qual que é? O anidro ou o hidratado? Ah, você ficou com a dúvida, né? Pois é, meu amigo. Vamos tirar essa dúvida aqui agora. Deixa eu acertar um pouco aqui a minha imagem. Eu quero que a minha imagem fique bonita, né? Vamos lá. Alcoolina. Não, peraí. Gasolina. Não. Alcoolina. Não. É gasolina ou é alcoolina? Bom, considerando essa porcentagem aqui, 65% de gasolina, mais 35% de etanol, eu botei mais água. Ué, mas isso aqui foi só para chamar a tua atenção, que temos dois tipos de etanol, né, que a gente usa aí para mover carro e moto, tá? Nós temos o etanol hidratado, que é o nosso álcool hidratado usado como combustível nos veículos a álcool ou no veículo flex. Tá? Então, isso é uma coisa. E nós temos, então, o etanol, esse aqui, ó, anidro, que vai misturado onde? Aqui, na gasolina. São duas coisas diferentes, são. Por quê? Bom, o anidro, ele tem no máximo 0,05% de água. E o hidratado, ele pode ter até, eu acho que 50% de água quase. É brincadeira um negócio desse, rapaz? Olha só. O hidratado, ele pode conter até 5% de água. Para ficar mais claro, 1 litro de gasolina pode ter até 5 ml de água. Em um tipo de etanol, em 1 litro de etanol, a gente pode ter até 50 ml de água. Então, o anidro que vai no álcool, que vai na alcoolina, já estou misturando tudo aqui. Na verdade, ele tem, então, bem pouquinha água. Bem pouquinha água. Mas nós temos um problema. O nosso problema se chama BRASIL, Brasil. E aqui no Brasil nós temos uma espécie muito especial de ser humano que mistura álcool hidratado na gasolina. Por que será que uma pessoa faz isso, né? Difícil, né? A fiscalização tenta conter, mas olha, muito difícil, cara. Muito difícil. Quantas vezes você já colocou uma gasolina batizada na sua moto? E aí, vamos dar o exemplo do Bressan, perdeu, né, o funcionamento da moto dele no meio de uma viagem e isso custou muito caro para ele na época, que foi no início das Royal, que ele teve que trocar bico injetor, teve que fazer uma série de coisas na Classic dele, por conta de quê? Por conta de uma pessoa proprietária de uma rede de postos ou de um posto de gasolina ter colocado alguma coisa na gasolina. Será que ele colocou etanol ou será que ele colocou outra coisa? Então, alcoolina, meu amigo, é o nome do nosso combustível hoje. Deveria se chamar gasolina. Mas com uma porcentagem dessa, a minha pergunta é a seguinte: quem vai pagar o meu prejuízo? Não, eu estou falando o meu mesmo, de verdade, eu estou tendo prejuízo. Eu não estou brincando aqui na frente da televisão. Da televisão é ótimo, né? Daqui na frente da tela do YouTube. Eu não estou brincando, eu estou tendo prejuízo hoje. Exatamente isso que você escutou. Por quê?
Porque eu sou um proprietário de algumas motos com carburador. E aí? Você é proprietário de uma moto com carburador? Escreva aqui, ó, nos comentários. Se você for proprietário, bota aí, eu sou proprietário, bota o nome da moto. Porque eu sou proprietário de duas motos com carburador, tá? E eu estou tendo prejuízo. Para você ter uma ideia, uma das minhas motos, que eu fiquei 18 anos e ela entrou uma vez para limpar um carburador na oficina, só no ano passado ela entrou 4. Esse ano aqui já foram 3 ou 4 também vezes. Então imagine o tamanho do meu prejuízo. Por quê? Porque eu não posso ficar um minuto sem deixar a moto funcionando. Se a moto ficar parada um pouquinho, o que vai acontecer? Vai me juntar uma borra no carburador. Você fala, mas seu carburador é um carburador que não tem proteção nenhuma. Uma ova. Eu gastei uma fortuna para proteger o carburador do álcool normalmente encontrado na gasolina brasileira há 10 anos atrás. Tá? Eu já protegi lá. Só que agora, com a porcentagem de... Veja bem, eu sei que não está em vigor ainda os 35%, eu sei disso. Mas certeza que já tem. Já tem, e o pior, tem do hidratado, né? Que o pessoal mistura lá. Essa é a verdade. Tá? E aí o que acontece? Que acontece que o meu carburador não vai para frente. Rodrigo Fontana Toledo, boa noite, Rodrigo. Maravilha, vamos botar teu nome aqui na tela, olha aí, ó. Beleza por ter vindo aqui no meu canal. Esse aqui é o canal Padre Vídeos Motos, né? E aqui eu falo de moto porque eu sou motociclista também, né? Então ele colocou aqui, ó, sem contar que a gasolina aditivada não tem controle da porcentagem de aditivo. Meu amigo, gasolina aditivada não tem controle de nada, não é só da porcentagem de aditivo, tá? Se fosse só isso, estava ótimo. Por quê? Porque é essa gasolina especificamente aditivada que as pessoas de mau caráter se aproveitam para colocar outras porcarias no meio. Por quê? Porque não existe praticamente uma fiscalização sobre a gasolina aditivada. Quando a fiscalização chega no posto, ela vai direto na gasolina que tem que ser pura. Pura sim, né? Pura Brasil. Então a coisa é um pouquinho diferente do que a gente imagina. A própria Petrobras, tá? Eu sou geólogo, já li relatórios em que ela recomenda que se use apenas gasolina comum. Por quê? Porque todos os nossos veículos são tropicalizados para gasolina comum. E aí, quando você põe aditivada, você cai nessa coisa que você acabou de falar aí, Rodrigo. Não existe fiscalização. Mas não é só do aditivo. É que praticamente não tem como você fiscalizar uma gasolina que foi colocado um aditivo ali dentro. Que tipo de análise você vai fazer? Eu não conheço nenhuma, pode ser que exista, eu não sou químico. Mas realmente nós temos um problema sério. Mas o grande problema é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse. Esse aqui é o problema, ó. Tá aqui, ó. Prejuízo certo. Prejuízo certo. Eu já estou no prejuízo há quase 2 anos por conta disso. Porque começaram a subir a porcentagem de gasolina, de álcool na gasolina, e quem tem moto carburada não tem como resolver isso. Porque é só uma questão de tempo para o carburador começar a ser corroído. Uma coisa que a gente pode fazer para melhorar um pouco, né? Eu acho que ninguém aqui ouviu falar em moto 2 tempos com corrosão em carburador. Ouviu falar? Acho que não. Eu nunca ouvi falar. E olha que eu sou motociclista, assim, cara, há mais de 50 anos, tá? Eu nunca ouvi falar que uma moto 2 tempos apresentou corrosão no carburador. Só que são aquelas motos que funcionavam com o óleo misturado na gasolina. Tá? Eu tentei, inclusive, fazer isso, misturar um pouquinho de óleo na gasolina da minha moto 4 tempos carburada para ver se resolvia. Usar só gasolina Podium porque diz, entre aspas, que tem 10%. Cara, eu não acredito. Por quê? Porque a moto está na oficina de novo. E por que está na oficina outra vez? Borra no carburador. Cara, eu nunca limpei tanto carburador de moto como nesses últimos 2 anos. Eu limpei não, né? Eu paguei para limpar, né? Então, olha que situação.
Isso porque o carburador foi dado um banho de proteção, que, aliás, custou caríssimo lá atrás, tá? E até o banho de proteção, esse álcool em excesso está corroendo. Então, olha que situação complicada. Podem falar o que quiser, que melhora o motor, que melhora a octanagem, a potência. Eu concordo com tudo isso. Só que estraga alguma coisa, tá? E estraga também em motos injetadas, se você quer saber. Principalmente das importadas. Por quê? Porque o bico não é preparado para essa quantidade, para essa não, para qualquer quantidade de gasolina que tenha mais de 10% de álcool, tá? Porque lá fora, gasolina ecologicamente correta, que polui menos, tem 10% de álcool. Quando você bota esse tanto aí de etanol na gasolina, sabe o que você vai fazer? Eu acho que não vai ficar ecológica coisa nenhuma. E não é nem eu acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque quando você mistura tudo isso, tem mais uma coisa que vai entrar no meio que eu coloquei aqui do lado, ó. Água. Sabe por quê? Porque o etanol, mesmo o anidro, que tem 0,05% de álcool, de água, ele é hidrófilo. Sabe o que é hidrófilo? Hidrófilos é um líquido que tem afinidade pela água. Então, ele é hidrófilo. É diferente de hidrófobo. Hidrófobo é um líquido que repele a água, não deixa que a água entre nele. Mas o álcool, não. Cara, você pode botar até 50% de álcool, de água dentro de um litro de álcool. É brincadeira, e ele dissolve. E você vai olhar, você não diz que tem ou não. E como é que você controla isso? Ah, na bomba de álcool, perfeito, maravilhoso, né? Por quê? Porque lá tem o densímetro. Pelo menos tinha, né? Eu não tenho carro álcool há muito tempo, mas nem carro nem moto álcool, tá? Mas lá tinha o densímetro. Então, o que acontece? Quando você põe muita água no álcool, a densidade cai. E aí você percebe no densímetro, que é aquela janelinha que tem do lado da bomba, né? Agora, quando o álcool está dentro da gasolina, está dissolvido na gasolina, e se tem água no meio dele ou não tem, você percebe? Você vai perceber quando estragar a tua injeção, você vai perceber quando o carro começar a falhar, acender a luz da injeção, né? Aí você percebe. Então, cara, a alcoolina hoje, no nível em que está, é prejuízo certo, principalmente, bom, para todo mundo que tem moto, né? Porque você sabe que as motos, os bicos injetores, muita coisa é feita no exterior, muita montadora, né? Porque não tem fábrica de moto no Brasil, não sei se você sabe, né? O que tem no Brasil é montadora de moto, como montadora de carro também. Então, o que acontece? Muita coisa é importada e não tem essa preparação. Deixa eu ver o que nosso amigo escreveu aqui. E também tem o lance das Podium Premium, que ficam mais tempo paradas nos tanques dos postos e que produzem resíduos que danificam os motores. Pois é. E aí, o que você faz, cara? Isso está acontecendo comigo, tá? Quando eu boto aqui que é prejuízo certo, é comigo. Já está acontecendo faz tempo, tá? Porque eu gosto das minhas motos carburadas. Só que agora estão acabando com ela. E eu pergunto aos senhores, né? Aos senhores deputados, aos senhores, sei lá, seja lá o que for lá, senador que aprovou essa lei, cara, como é que fica? Como é que vai ficar esse negócio aí, cara? E aí, né? Tá aqui, ó. Cadê a lei? Deixa eu ver se eu estou com ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Projeto de Lei 528/2020. Olha só que legal. E esse troço aí está aprovado. E agora? Aprovou, e aí? Como é que faz? Pelo menos esse é o nome, o que eu tenho aqui. Aprovou, e agora, meu amigo? Como é que fica? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que ele escreveu aqui. Acredito que abastecer no mesmo posto torna-se mais seguro sem recorrer ao caso de danos no motor e bicos injetores. E você acha mesmo que alguém vai pagar isso para você? Você acha mesmo? Eu não acredito. Como é que você vai provar que você só abasteceu naquele posto? Ah, trazendo as notas fiscais? E daí? O cara pode falar para você, ah, tá bom, mas você viajou, gastou mais, abasteceu em outro posto e não pediu nota fiscal. Não tem como comprovar. É uma situação bem delicada, cara. Agora, e não é só isso, né?
eu não sei se você sabe, mas tanque também enferruja, né? Tem proteção, tem uma camada de proteção, tem tudo isso, mas pelo amor de Deus, né? Não é assim aceitável uma coisa dessa. O cara falar que fez isso aqui por causa de combustível ecológico, vocês me desculpem, cara. Quanto mais você põe de porcaria misturado com a gasolina, pior fica, tá? A gasolina vai poluir do mesmo jeito. A única coisa é que vai ter um pouco menos de gasolina, é só isso. Eu acho que a solução é essa aqui, ó. Não vai ter outra. Vou ter que dar um jeito de botar motor elétrico nas minhas motos. Por quê? Porque pelo menos eu sei o que eu estou colocando na bateria, né? Porque aqui no Brasil eu não sei o que eu estou colocando no tanque de gasolina, né? Aliás, eu evito ao máximo colocar. Eu acho que eu não abasteço meus carros desde abril, pra você ter uma ideia. Sabe por quê? Porque eu fiz isso aqui, ó. Eu comprei um carro elétrico. Cara, é outro mundo, é outra vida. E se você acha que é fraco, você não tem ideia. Eu queria muito que fizessem motos elétricas, tá? Com a mesma qualidade que fazem os carros elétricos, com a mesma autonomia dos carros elétricos. Seria excelente. Por quê? Porque a gente escapa dessa gente que faz isso aqui, ó, tá? Tanto oficialmente quanto extraoficialmente, aquele sujeito que vai lá e batiza tudo. Fica uma desgraça, né? Vamos ver aqui o que mais que ele está escrevendo aqui. Do posto você já falou. Existem mesmo adaptações de motores para motos que vêm ao Brasil. Na verdade, existe uma climatizaçãozinha feita lá fora e tal, mas nada que chegue nesse ponto aqui. Eu não estou sabendo de nenhum fabricante que adaptou desse jeito aqui. Ó. Eu tenho um carro, por exemplo, a gasolina, que ele era fabricado lá fora, ele veio para o Brasil. Eu comprei esse carro aqui no Brasil, a última série dele, que era a mais baratinha, e ele é adaptado para 10% de gasolina. O coitado está andando com 27%, ou sei lá eu quantos por cento de gasolina até hoje. Teve um dia desses que acho que foi uma das acho que a penúltima viagem que eu fiz com ele. Eu parei num graal, não vou dar o nome do graal aqui, abasteci, rodei mais acho que 10 quilômetros, só que eu fui passar no pedágio e acendeu a luz de injeção. Pô, num graal, cara. Liguei pro graal, os caras, não, tá tudo certo, fizemos teste, pereré, pereré, pereré. Aí tive que levar no mecânico, o cara botar o treco lá, limpar, aí não voltou mais porque eu botei outra gasolina, né? Então é complicado, é complicado. E quanta gente, né, que está me assistindo aqui agora ao vivo ou que vai me assistir gravado, que tem moto carburada em casa? Quanta gente tem? Eu tenho duas, tá? Só que as motos carburadas mais modernas, como é que elas funcionavam? Quer ver? Eu vou dar um exemplo da minha. Eu ligo a chave, tá? Dou a partida. Quando eu dou a partida, forma vácuo na torneirinha e ela é aberta. É um conduto que vai abrir a torneirinha que fica na base do tanque, você nem vê ela. Ou seja, é como se fosse um solenoide, só que a vácuo, não é com energia elétrica. Então, começou o vácuo, pá, abre, e aí passa o combustível. Tá bom, então tá tudo certo, beleza. A hora que eu desligo, o que vai acontecer? Você tem ideia? Vai fechar e o combustível fica dentro do carburador. E aí não tem remédio. Então, por exemplo, essa moto é assim. Eu tenho a outra, essa tem um pouco menos de problema, porque essa tem torneirinha. Então, o que eu faço? Eu vou chegando em casa, a uns 4, 5, 6 quarteirões, eu fecho a torneirinha de gasolina. E vou com ela até ela chegar em casa, ela morre e eu ponho na garagem. E aí eu guardo ela com a torneirinha fechada. E mais, carburador vazio. Mas na outra moto grande eu não tenho como fazer isso. Isso eu faço na minha Hondinha Dream. Olha que maravilha, né? Então, tranquilo, tá? Mas quando você tem uma Ducati, como eu tenho, você não tem essa possibilidade. Minha motocicleta é flex, mas em 3 anos só abasteci uma vez com etanol devido ao custo-benefício e autonomia. Etanol deve ser bem mais barato pelo fato de ser produzido aqui.
Eu concordo plenamente com você. Só que tem um detalhe muito importante que eu acho maravilhoso na produção de etanol no Brasil. Todos os caminhões que transportam cana são a diesel. Olha que maravilha. Olha que combustível maravilhoso é esse, tá? Teve uma época, né, que começou a se falar em gás também, né? E tem ainda, tem gás hoje. Só que aí eles acordaram. Por quê? Porque o gás era transportado em caminhão a diesel. Aí depois fizeram os gasodutos, aí melhorou. Aí ficou melhor, né? Manda um abraço para o meu seu amigo Reinaldo. Mando sim, pode deixar, tranquilo. Eu resolvi fazer essa live aqui do nada, porque eu estou assim, injuriado com essa história dessa gasolina aqui e da anterior, né? Por quê? Porque estão acabando com o carburador da minha moto. Eu estou pensando, o que eu vou fazer, cara? Ou eu desativo a moto e ponho ela na sala, né? Ou eu vendo para alguém que use todo dia. Porque o único jeito de não acontecer isso é você usar todo dia. Eu espero que se tem uma pessoa que quer comprar, eu já avisei para ela, falei, ó, se você não for usar, você só vai ter problema por causa disso. A gente tem que ser honesto, né? Por causa disso. Então, até a namorada estava com ele no dia, né? Talvez ele assista essa live aqui depois. E eu falei, ó, você quer mesmo comprar essa moto? Porque é uma porcaria esse negócio. Ela falou, que é isso? A moto é uma porcaria? Ela já assustou. Não. Eu falei, não, a moto não é uma porcaria. Uma porcaria é a gasolina que vai no tanque da moto e que estraga a moto, né? É bem complicado isso, cara, bem complicado. Você chegou a pegar o final da era da gasolina azul. Eu vivi essa era. Eu vivi. Eu tenho ainda uma Veloz Solex com motor de 50 cilindradas, cujo tanque de combustível tinha meio litro. E eu nem usava gasolina azul. Usava gasolina comum e ela fazia 100 quilômetros com 1 litro. Então, a cada 50 quilômetros, é uma bicicleta motorizada. A cada 50 quilômetros, eu colocava meio litro de combustível com um pouquinho de óleo. Olha que maravilha. Funciona até hoje. Só que hoje, você vê a gasolina desaparecer no tanquinho de meio litro, mas não faz nunca mais os 100 quilômetros com litro. Aliás, eu não lembro se era com litro ou com tanque. Eu acho que se bobear era com tanque, eu não lembro. Era um tanquinho de meio litro, né? Era muito econômica. Hoje, de jeito nenhum, desaparece o combustível, literalmente desaparece. Tá? Eu uso assim só para brincar um pouco. Agora, a gasolina azul, meu amigo, a gasolina azul era uma outra conversa. Eu tinha uma Suzuki A50 50 cilindradas, né? A50 porque é de 50 cilindradas. E essa Suzuquinha parecia um abacate, um abacatinho, ela parecia. E essa Suzuquinha, rapaz, ela fazia um monte de quilômetros por litro, eu nem lembro quanto. E de vez em quando eu punha azul, mas não era necessário, porque a gasolina comum era boa. Só que ela tinha um problema muito sério, que era o chumbo tetraetila. O chumbo tetraetila é cancerígeno e altamente poluente. Então, aí que começou, um pouquinho mais à frente, o pessoal descobriu que o álcool ele era antidetonante e começou a usar álcool. No mundo inteiro se usa álcool hoje, tá? Só que a porcentagem que se usa no mundo inteiro é uma porcentagem decente, que preste, tá? Que é 10%. Tanto que eu estou dizendo que eu tenho um carro feito no México, para os Estados Unidos e para o Brasil. Para o Brasil, ele vem acertado para até 10% de álcool na gasolina só. Os carros a álcool no exterior, tá? Eles não têm aquele negocinho, você pôr gasolina para dar partida fria. Não. Você sempre, necessariamente, tem que colocar 25% de gasolina no tanque. Ou é 25% ou é 10%? Bom, eu não me lembro. Você tem que pôr um pouco de álcool, de gasolina, misturado no tanque junto com o álcool, para favorecer a partida frio, tá? Agora, gasolina com mais de 10%, só aqui. Só aqui no Brasil que eu tenha conhecimento. Isso está me dando um prejuízo muito grande, então eu estou assim, perguntando se algum dos senadores ou deputados que aprovaram essa coisa maravilhosa aqui vão me ressarcir do prejuízo que eles estão me dando, logo estão dando prejuízo aos consumidores, só mais um prejuízo, né? Eles estão dando, só mais um.
dando prejuízo aos consumidores, estragando os veículos dos consumidores. Por exemplo, esse meu carro, que está regulado para 10%, ninguém regula esse carro para 35%, cara, de etanol na gasolina. Onde eu vou regular isso? Cara, isso aí é feito, sabe para quê? Só para o Brasil. Por quê? E eu vou explicar para você por quê. Porque você, por exemplo, quando compra uma moto flex, ou quando você compra um carro flex, você acha, né? Acha que está comprando um carro a gasolina cujo motor foi adaptado para andar com álcool. Engano seu. Essa é a primeira geração dos carros flexíveis, que andava com álcool e com gasolina. Não. Você está comprando um carro a álcool ou uma moto a álcool adaptada para rodar com gasolina. Tá bom? Então, você escreveu aqui agora há pouco, ó. Cadê? Deixa eu ver onde é que você escreveu aqui, ó. Bom, vamos pôr esse aqui primeiro. Absurdo e tristeza ao ver amigos sendo prejudicados pelo fato da gasolina nacional batizada. Ela não é batizada e ela não é gasolina. Ela é alcoolina. É diferente, tá? Você falou aqui em algum lugar, ó, que você tinha uma motocicleta flex, mas em 3 anos você só abasteceu com etanol uma vez, devido ao custo-benefício. Eu entendo isso, só que ele é um motor que não é para andar com gasolina, é para andar com álcool, tá? Porque ele é um motor a álcool. Então, o tempo todo você andou com uma correção no sistema de injeção e de ignição dela para usar gasolina. Então, na verdade, a gente acha que a gente está fazendo bem para o motor, mas não, está fazendo mal. Quando um carro é flex, o ideal é que você ande a álcool. Quando um carro, e esses novos, né? Não a primeira geração lá atrás, por exemplo, eu tive uma Belina a álcool, era só álcool, não podia pôr gasolina nem em sonho. Depois começou essa história de flex, tá? E aí, os carros, os motores a gasolina feitos pela indústria, né? Feitos pela indústria, eles eram adaptados para andar em álcool. Então, vivia dando problema. Aí eles decidiram o contrário. Por que dava problema? Porque não pode ter uma taxa de compressão alta para andar com gasolina. A taxa de compressão não pode ser muito alta, a não ser que você use uma gasolina de extrema octanagem muito alta, que os carros importados geralmente usam com uma gasolina comum lá fora, que aqui para nós é uma coisa de doido. Aí o que acontece? Aí você é um carro a gasolina, né? Mas se você pega, eu estava falando do motor, então o motor feito para andar no etanol, o que acontece? Ele já vem com uma taxa de compressão alta. Então, quando você põe gasolina, é por isso que eu acho que esses caras estão metendo álcool desse jeito na gasolina. Quando você põe gasolina, ele vai se autodetonar antes do pistão chegar em cima, ele queima. E aí você tem um contragolpe no pistão. Então, o que acontece? Você tem que mudar a formulação, a mistura e o ponto também. Quando você vai usar num motor a álcool, gasolina. Ok? Então, o ideal é você botar mais álcool. Você põe mais álcool. Por quê? Porque colocando mais álcool, você controla essa autodetonação, você não tem o contragolpe quando o pistão está subindo, uma explosão com ele subindo, né? Porque na verdade ele tem que subir quando ele chega no ponto morto superior, explode e aí ele desce. Isso é o correto. Agora, quando ele está subindo, se ele tem uma autodetonação, você tem um grilo, né? Isso que é o grilar. Só que tem um detalhe: existem grilos e grilos. Um grilinho muito pequeno que você nem escuta é uma coisa, mas também existe e acaba prejudicando o seu motor. Agora, aquele grilo alto, que faz clec, 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 aquilo é porque realmente a coisa está detonando muito antes do pistão chegar em cima. Então, talvez isso aí atenda a essa solução flex. Só que no Brasil, tem motos que não são flex, né? Eu, por exemplo, tive uma moto flex, foi uma Lander, se eu não me engano.
Então, o que que acontecia? Eu ia viajar, álcool. Ah, mas aí diminui a autonomia. Perfeito? E aí diminui a autonomia. Claro que diminui a autonomia, tá? Mas e daí? Mas o motor é feito para andar no álcool, tá? Eu vi o que você escreveu aí. E é verdade, tá? O motor é feito para andar no álcool. Então, por exemplo, você vai para a estrada, o ideal é que você ande no álcool, tá? Se está na cidade, o ideal é que você ande no álcool. Ah, mas eu gosto de pôr gasolina de vez em quando. Perfeito, porque a gasolina ela lubrifica a válvula, ela lubrifica tudo onde ela anda, porque ela tem ela é um lubrificante natural, tá? O etanol é mais seco, né? O hidratado ainda vai com água junto, é mais seco ainda, tá? Então, tem tudo isso a ver, né? Mas com relação ao ressecamento interno relacionado ao etanol, exatamente. Eu acabei de falar. Você, de vez em quando, você põe um pouco de gasolina no álcool, tá? E não andar só na gasolina, tá ok? Por quê? Porque aí você ganha um pouco de lubrificação nas partes superiores do motor, em tudo, né? No motor todo, basicamente, né? Todo motor que entra em contato, toda parte que entra em contato com gasolina, você tem lubrificação, tá? E não precisa ser a gasolina pura. Se você tiver um pouco de gasolina, já resolve. Vide o exemplo lá de fora, que os caras, com os carros flex deles lá, eles, eles andam com álcool, mas põe um pouquinho. Não tem o reservatório de gasolina. A internet está caindo, vocês me desculpem. Então você tem que misturar um pouquinho para manter o motor lubrificado. Mas lembra sempre, motor flex é motor álcool, tá? É motor álcool, feito para andar álcool. A correção é feita para que ele suporte a gasolina Ixi, a internet está caindo demais hoje, demais. Bom, vamos ver se não cai mais, né? E tudo isso por quê? Pela exploração no preço do álcool, tá? E aí os caras botam um pouco, bom, aqui dá para andar gasolina. Isso é para segurar. E olha que isso aí era o contrário, né? O álcool entrou para segurar o preço. É brincadeira? Corretamente. E eu, quando tive carro a só a álcool, cara, eu não, caiu outra vez. Aqui, para mim, fica uma bolinha girando assim, não sei. Enfim, infelizmente, é assim que funciona no nosso país. E agora eu deixo aqui, que vai assistir depois, que é a seguinte: você alô, alô, está complicada a internet aqui. Coloque nos comentários desse vídeo. Você está tomando prejuízo por conta desse álcool aqui na gasolina em excesso? E olha que não é nem esse, né? O anterior, já que na live de hoje eu quero registrar aqui, mas completamente, o meu desagrado com tudo de combustível no Brasil. É uma vergonha, é nem nacional. Normalmente fala, isso é uma vergonha nacional. Para mim é uma
infelizmente, tá complicado aqui, né? Mas eu não estou em casa hoje, então está mais difícil para mim. Mas e tentar ligar no roteador aqui para ficar melhor. De vez em quando agora eu vou fazer uma live sobre motos. Vou voltar a falar sobre motos, né? Um pouco mais. Eu parei por um tempo, porque eu estou com outros trabalhos, outras coisas na cabeça, mas eu vou voltar para a moto agora e vou fazer funcionar de novo a minha voz em prol das nossas motocicletas, do motociclismo no Brasil. Beleza? Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Você que está assistindo ao vivo, muito obrigado, tá? Vou ver se coloco essa live no Instagram também. E vamos ver se eu consigo colocar no Instagram, né? Botar lá dentro. Não é muito fácil, mas vou tentar. E eu te espero, então. Eu não sei ainda exatamente os dias que eu vou fazer, mas é provável que eu faça 2 lives. Eu ando meio corrido. Talvez segunda e terça, segunda e sexta. Hoje é quarta? Quarta? Olha aí, ó, quarta ou quarta. Então, talvez quarta e sexta ou quarta e segunda. Num desses 3 dias, segunda, quarta ou sexta, você vai ter live minha daqui para frente. Perfeito? E a você que é motociclista, cara, levanta a tua voz, cara, contra isso que está sendo feito na sua motocicleta, tá? Ou seja, estão estragando a tua motocicleta, estão estragando a minha motocicleta e eu não estou tendo o que fazer. Então a gente precisa ficar um pouco bravo, porque senão vou ter que fazer isso aqui, ó, botar minha moto para ser elétrica daqui para frente. Beleza? Vou tentar achar o equipamento para transformar a minha moto em elétrica. Vamos ver se eu consigo. Tá? Mas só que tem que ter uma bateria que tenha longo alcance, senão não adianta. Mas é isso, pessoal. Um abração, fica com Deus e pensa sobre isso. Alcoolina, nunca mais. Vamos acabar com esse negócio. Não dá certo isso aqui, não. 10% é o correto. O resto é porcaria de gente que não entende nada do que está fazendo. Abração. Tchau, tchau. Foi bom.